É o início da segunda parte do Show de Notícias. Seja mais uma vez bem-vindo. O comboio da Praia da Costa da Caparica pode desaparecer já no próximo ano. A empresa que faz a gestão do negócio garantiu que não tem condições para manter o transporte a funcionar. As perdas de clientes chegam aos 80% e são resultado do desvio do famoso Transpraia do centro da cidade para 1,5 km a sul. O gerente da empresa afirmou que este verão vai ser feita a última tentativa para salvar este meio de transporte. O livro Como Ganhar Usando a Cabeça, da autoria conjunta de Jorge Silvério e do israelita Ravi Srebo, especialistas em psicologia desportiva, foi apresentado ontem no auditório do Palácio da Bolsa, na cidade invicta. O evento contou com a presença de ilustres personalidades ligadas ao mundo do futebol. Como Ganhar Usando a Cabeça é o título do livro que muitos treinadores vão querer ler, principalmente na reta final do campeonato, onde ainda há muito que decidir. A luta acesa pelo título, um lugar na Europa ou a permanência no primeiro escalão do futebol nacional. A obra dos dois especialistas em psicologia do desporto torna-se assim uma mais-valia no grande processo de preparação de um jogador, de uma equipa, de um clube. Podem encontrar sobretudo o aspecto prático de como é que os fatores psicológicos podem influenciar o rendimento desportivo. Desde a confiança, o controle emocional, a motivação. Portanto, as pessoas podem perceber, hoje em dia já se fala muito dos fatores psicológicos ou dos fatores mentais, e podem sobretudo perceber como é que isso influencia o rendimento desportivo de uma forma, eu diria, bastante simples e bastante acessível, sem grandes jargões técnicos complicados. A mensagem é que os fatores mentais são importantes e estando tão perto e estando a ser, neste momento, a Liga tão competitiva, é evidente que os aspectos psicológicos vão desempenhar aqui um papel extremamente importante. Os treinadores são figuras parentais e, muitas vezes, o primeiro psicólogo que os clubes contratam. Os técnicos sabem que as palavras mexem com o jogo, com a motivação da equipa e até podem destabilizar os adversários. É também importante a questão que hoje em dia se fala muito, de facto, que falou dos tais mind games, entre aspas, não é? Como é que eu posso, sobretudo nas conferências de imprensa, como é que o treinador pode, de alguma forma, engrandecer, digamos assim, a sua equipa e passar algumas mensagens, quer para a equipa, quer para fora, e ao mesmo tempo também, de alguma forma, tentar influenciar o adversário em cada jogo, não é? Portanto, obviamente que começa também aí a ter muita importância. O que também tem muita importância é a capacidade motivadora que cada atleta tem dentro de si, como é o caso de Vítor Bahia, jogador que, para além do grande sucesso que teve ao longo da sua carreira, também enfrentou os seus momentos de enorme pressão psicológica. Mais uma vez, infelizmente pela ausência de psicólogo naquela altura, acabei por mais uma vez ser o meu próprio psicólogo e ter que lutar e ter que eu próprio motivar as pessoas que estavam à minha volta e dizer-lhes que iria recuperar, como veio acontecer quando toda a gente punha em causa a continuidade da minha carreira. Não é? A apresentação do livro Como Ganhar Usando a Cabeça ficou a cargo do antigo capitão do Futebol Clube do Porto, Vítor Bahia, e do psicólogo e comentador desportivo Júlio Machado Vaz. O psicólogo relembrou aos presentes na apresentação do livro que a psicologia demorou a entrar no mundo do futebol e que os praticantes, antes de serem jogadores, são pessoas. Já Vítor Bahia falou como acompanhou a dificuldade que os psicólogos tiveram a entrar no meio futebolístico, já que a mentalidade na altura era de preconceito em relação a estes profissionais, uma vez que, se eram necessários, eram porque as coisas não estavam bem. 17 de abril é o Dia Internacional da Hemofilia, uma doença ainda hoje assustadora, que se traduz pela dificuldade ou até impossibilidade de coagulação de sangue. Em Portugal, o alerta dos doentes vai sobretudo para o risco de contágio de doenças víricas como o VIH ou a hepatite C. Os hematomas no corpo, as nódoas negras que aparecem com um simples embate no móvel, sinais de alerta para a mãe sobre a sua filha bebê. Afinal, sempre era o que receava: hemofilia. Mas hoje, mercê de novos tratamentos, a jovem brasileira desta história tem 19 anos e uma vida quase normal. Em Portugal, os números não coincidem entre as entidades de saúde e a associação do setor. Os hemofílicos serão entre 600 a 1000. A hemofilia é uma deficiência orgânica congénita que se traduz por uma dificuldade de coagulação do sangue. Prevenção, tratamento adequado e atempado podem trazer aos doentes uma melhoria muito grande das suas condições de vida. É claro que não é fácil. A palavra hemofilia ainda assusta. Muitos se lembrarão do escândalo há mais de 20 anos do contágio de mais de uma centena de doentes através das transfusões de sangue pelo plasma, derivado de sangue que não estava em condições.
Neste Dia Internacional da Hemofilia, o alerta vai ainda mais uma vez no sentido da atenção a ter sobre os riscos de contágio das transfusões, tantas vezes necessárias pelo HIV ou pela hepatite C. Hemofilia, uma doença que hoje pode ser mais bem suportada, mas nem por isso menos difícil de encarar. E hoje é o Dia Mundial da Hemofilia. Esta semana foi revelado um estudo que indica e que se dá pelo nome de Impacto da Hemofilia em Portugal e que indica que o principal receio das pessoas que sofrem da hemofilia e também dos seus familiares é de facto este risco de contágio. Aqui connosco em estúdio temos a enfermeira Fernanda Bastos. Agradeço-lhe a presença neste show de notícias. Começando por lhe perguntar, isto foi uma coisa que o contágio foi uma coisa que aconteceu, como ouvimos ali na peça, no passado, há 25 anos, mas as condições de segurança hoje em dia não são muito melhores, muito mais evoluídas? Sim, de facto, esse problema é quase que um falso problema hoje em dia, dado que, além de em termos de segurança relativamente aos produtos derivados do sangue, estarem todas as pessoas que são dadores, são controlados para a situação de vírus, tanto da hepatite como do VIH-Sida, e, portanto, hoje em dia só haverá, no caso da hepatite C, uma probabilidade de 1 em 10 mil pessoas de vir a ser contaminados. Além disso, os tratamentos hoje em dia são tratamentos produzidos em laboratório. É o fator recombinante e, portanto, há uma segurança muito maior. Redobrada, sim. São perfeitamente seguros e, portanto, porque não têm qualquer proteína animal e, portanto, o risco de contágio é nulo. Portanto, esta insegurança dos doentes deve-se sobretudo a quê? Ao risco que poderá estar lá ou a má informação, se talvez? Calhar algumas crenças associadas com o que no passado de facto se passou. A educação da pessoa que tem hemofilia é fundamental e o estar consciente tanto dos riscos como também das seguranças que podem estar, da tranquilidade que podem ter com a segurança dos tratamentos é essencial, além de como prevenir e como tratar a hemofilia. Precisamente, a hemofilia é uma doença hereditária. Sim. E para quem nos está a ver e ouvir neste show de notícias, explique-nos sucintamente o que é esta doença. Portanto, nós temos vários genes que vamos transmitindo de geração em geração. A alteração neste gene encontra-se associada ao cromossoma X, que é o cromossoma que está associado ao sexo. Portanto, as mulheres têm probabilidade de transmitir às gerações seguintes, mas raramente uma mulher tem sinais de hemofilia. Já os homens, quando os rapazes, os descendentes, quando têm um cromossoma X afetado, dado que o outro cromossoma é o Y, terá manifestações dessa hemofilia. Portanto, tem uma probabilidade que é preciso conjugar do pai e da mãe para verificar qual é a probabilidade de vir a ter. Fernanda, então quais são as limitações que um doente hemofílico tem na sua rotina diária? Um doente com uma hemofilia, como é uma doença genética, vem desde a infância, tem muito poucas limitações hoje em dia. Há um tratamento preventivo que eles podem fazer, sobretudo no caso da hemofilia grave, porque há 3 níveis de hemofilia, desde o leve até ao grave. Nesse caso dos doentes que têm hemofilia grave, podem fazer um tratamento preventivo com a administração do fator 8 ou 9 da coagulação, ou seja, sendo hemofílico A ou B, pode, portanto, fazer a administração preventivamente e isso diminui em muito o risco de hemorragia e os episódios de hemorragia ao longo de um ano. Além disso, e o mais importante, e para mim, enquanto enfermeira... Ao longo de um ano, é significativo? Sim, reduz significativamente. Os estudos mostram que, de facto, isso é muito importante e relevante. No entanto, há uma opção que é não fazer esse tratamento preventivo, mesmo que a hemofilia seja grave, e fazer a administração, que é auto-administrada, portanto, o próprio faz a administração, ou no caso das crianças, dos bebés, a família pode fazer a administração, nomeadamente o pai ou a mãe, desse fator. Pode ser feito on demand, ou seja, a pedido, de acordo, quando há uma situação de hemorragia, de imediato atuam muito antes de qualquer tratamento ou indiferentemente se depois tem que ter um tratamento mais diferenciado.
E pode dizer-se então, Fernanda, que este tipo de tratamentos ajudam a melhorar a qualidade de vida dos doentes? Sim, imenso. Sobretudo associado a um outro regime terapêutico não farmacológico, podemos dizer dessa forma, nomeadamente com a prevenção. Por exemplo, pensava-se que as crianças com hemofilia não poderiam praticar desporto. É um mito. A prática regular de exercício físico ajuda a fortalecer a parte muscular e o tónus muscular e a manter permeável as articulações, porque, como já passou na peça, tive a oportunidade de ver, o risco de hemorragia nas articulações é um dos principais problemas e, portanto, ajuda a limitar estas dificuldades e, portanto, facilitadora de uma melhor qualidade de vida. O desporto também é benéfico nas crianças? O desporto é benéfico, sim. Há um desporto mais aconselhado, algum desporto que tem algo mais riscos acrescidos e, portanto, deve ser ponderado entre os benefícios e o prejuízo. Eu vou pedir também para lançarmos o site www.vivercomhemofilia.com, que é um site recomendado também pela Associação Portuguesa de Hemofílicos. Estamos com ele agora no ar. É um site que, ouvindo aqui as palavras da Fernanda, me parece muito, muito completo. Fala exatamente na prática do desporto também, sim, sobretudo nas crianças. Um site que pode contactar, caso tenha dúvidas. É um site que durante esta tarde estivemos a ver e é bastante completo e lá está, recomendado pela própria Associação de Hemofílicos. Sabe-se, Fernanda, qual é a percentagem de população com esta doença, ou pelo menos há números que indiquem se a doença tem evoluído, se existem menos casos? Como é que estamos a nível de números, de estatísticas? De acordo com a Associação, existem 723 pessoas registadas na Associação Portuguesa da Hemofilia, das quais cerca de 640 são mesmo hemofílicos, outros são outras coagulopatias que não hemofilia. A percentagem, a probabilidade é mais ou menos 1 para cada 5.000 rapazes que nasçam. Rapazes? Sim. Porque é que estamos a falar aqui de uma incidência sim, maior nos rapazes. Do género? Nas senhoras ou nas mulheres, de facto, existe pouca manifestação, portanto, muitas vezes o diagnóstico não é feito, a não ser que venha de uma família que já tem antecedentes. E normalmente em que idade é que é diagnosticada a hemofilia? Nas crianças, em pequenos, alguns logo após o nascimento, portanto, outros nos primeiros anos. Ainda. Sim, pode ser feito inclusive ao diagnóstico pré-natal, ou seja, quando pais que um deles tenha o gene decidem ter um filho. E uma vez que é hereditário? E uma vez que é hereditário, têm várias opções e uma delas passa exatamente por saber se a criança é ou não hemofílica, para que já haja uma preparação prévia para também. Receber essa criança ou para tomar decisões. Mas depois do nascimento, quando é diagnosticada, existem sintomas que a criança manifeste que levem o médico a diagnosticar a hemofilia? Depende da gravidade da hemofilia, que também isso é hereditário, ou seja, se os pais têm uma hemofilia leve, a criança também tendencialmente terá o mesmo tipo de hemofilia. Se for grave, terá ao mesmo tempo, ou seja, tendencialmente grave. De qualquer forma, o que existe é a ocorrência de, perante um pequeno incidente, de criança desenvolver uma hemorragia superior, ou melhor, não é em quantidade, mas mais tempo a sangrar do que outra criança sem hemofilia. E nesta doença, Fernanda, aplica-se aquela regra básica de quase todas as doenças que nos diz que quanto mais cedo os tratamentos forem realizados, mais eficácia vai ter o sucesso desse tratamento? Sem dúvida. Principalmente mesmo nas crianças, o ideal é que seja feito o diagnóstico antes da criança nascer. Como falámos há pouco. Portanto, tudo é bom já estará fazer o quanto preparado, antes. até nomeadamente no parto, já tudo estará preparado para receber uma criança com determinado risco. Sob que condições é que esta doença pode tornar-se mais grave para o doente? A gravidade desta doença decorre, ou seja, não há propriamente uma evolução da própria doença. Isto é uma alteração num gene que se mantém constante. O que é que pode piorar? Pode piorar as limitações decorrentes das consequências, nomeadamente as consequências da hemorragia a nível articular, que pode provocar uma doença que vai sendo limitativa do autocuidado diariamente, da capacidade da pessoa para trabalhar, para ir à escola.
e pode, como complicação dos tratamentos, se acontecer um outro fator, que é criar anticorpos que reajam contra o fator da coagulação. Essa é a única situação de complicação. Outra coisa frequente nas pessoas com hemofilia, decorrente também das hemorragias, é a dor crónica. E a dor deve ser gerida, não é? Porque a dor provoca muito mal-estar. E para que as pessoas tenham, de facto, uma boa qualidade de vida, precisa de uma gestão da dor que passa não apenas por uma terapia farmacológica, como por a própria prática de exercício físico, mas também outras técnicas, nomeadamente de relaxamento, das medicinas complementares, não digo alternativas, mas complementares para o tratamento da dor. Nos desportos, no exercício, na prática desportiva, quais são aquelas modalidades mais aconselháveis? Mais aconselháveis, sem dúvida, a natação, os desportos de água, porque, além do mais, o peso do corpo é muito mais leve. Muito mais leves, não é? Certo. E, portanto, todos os movimentos mantêm a flexibilidade das articulações, aumenta a tonicidade e sem esforço acrescido. E, portanto, a prática da natação é altamente recomendada. Aliás, a própria associação tem, dentro das suas atividades, tem a prática da natação como financiadora da própria prática, o que é muito importante, e penso que é daquelas situações que deveria ser alargado a todos os locais, porque penso que a associação que tem os acordos estão em Lisboa, mas eu penso que é uma coisa que deve ser alargada a todo o território nacional. Exatamente. Este é um dia importante, Fernanda, é um dia importante para sensibilizar? É um dia muito importante para sensibilizar, uma palavra de solidariedade com as pessoas e com as suas famílias que têm esta doença, e um alerta para a notificação. Registrem-se na Associação Portuguesa de Hemofilia. Já agora o site é o www.aphemofílicos.pt. Sim, porque não existe a certeza de quantas pessoas temos em Portugal. E isso é importantíssimo. O registro é importante. É muito importante para a alocação de recursos. Muito obrigada, Fernanda, pela presença aqui. Um ótimo dia hoje que se assinala o Dia Mundial da Hemofilia. Até uma próxima oportunidade. É importante sempre sensibilizarmos as pessoas, no caso a população portuguesa, para questões como esta. Avançamos com a síntese regional. A empresa pública de urbanização de Lisboa colocou em leilão 19 apartamentos na capital a preços promocionais. São habitações especialmente dirigidas às famílias em época de crise. Os valores de licitação partem de 81 mil euros para casas com 2 assoalhadas. Segundo o responsável da EPUL, algumas destas habitações resultam de retomas da empresa e outras estão no seu património há algum tempo. O valor total estimado das casas é de 3 milhões e 600 mil euros. Já em dezembro do ano passado, a mesma entidade pôs em asta pública vários imóveis como apartamentos, estacionamentos, lojas e escritórios. O Supremo Tribunal Administrativo negou à Câmara Municipal de Braga a pretensão de receber cerca de 5 milhões de euros como reembolso de IVA da construção do estádio municipal. A autarquia pediu a devolução do imposto referente a 2004, alegando que a Câmara, enquanto sujeito passivo que obtinha proveitos com a exploração do estádio, deveria receber o IVA referente à construção do estádio. No entanto, os juízes consideraram que o município agiu como consumidor final e tal não lhe confere a qualidade de sujeito passivo de IVA. E para o consultório DECO desta semana temos Ana Passos, do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado. Doutora Ana Passos, seja bem-vinda uma vez mais. Boa tarde. Hoje para falar de uma nova classe de sobreendividados. Com a crise, o incumprimento em relação aos créditos aumenta, as famílias deixam de pagar, mas este efeito e este não pagar tem um efeito multiplicador, ou seja, começa agora a alargar-se àqueles que são os fiadores destes empréstimos. Então, o que é que está a acontecer, doutora Ana Passos? É um efeito colateral. É uma dívida que não é do próprio fiador, é de outra pessoa, mas como o fiador garantiu essa dívida e a fiança é uma garantia pessoal, portanto, alguém, o fiador, garante pessoalmente. No caso de incumprimento, o devedor garante essa dívida. É o que está a acontecer. Os fiadores estão a ser neste momento chamados a pagar dívidas porque o devedor principal não fez o pagamento da dívida, entrou em cumprimento.
E muitas vezes, doutor, esses fiadores de que falamos, e já aqui abordamos esta questão também, acabam por ser os pais de normalmente há um laço familiar. quem A maior parte dos fiadores normalmente são os pais ou sogros. E alguns já em idade avançada. Alguns em idade avançada. Alguns até com as suas obrigações com créditos eles próprios. Ainda não é? com créditos assumidos. Exatamente. E que outros em que não há laços familiares, mas na grande maioria há de facto laços familiares. E o que é que está a acontecer? Às vezes até há famílias desavindas e o fiador nem se lembra já que foi em determinada altura fiador de um imóvel. E normalmente os casos principais são crédito à habitação ou fiador de arrendamento, contratos de arrendamento. E casos há que até para ajudar um amigo que precisava de um fiador e a pessoa na altura disse que sim e sem ponderar, exatamente, sem ponderar aquilo que poderia acontecer. Há muitos casos desses e depois nunca mais se lembrou do assunto. O que estava a acontecer, e neste momento os bancos agora estão a avisar os fiadores quando o devedor não paga, quando há incumprimento, porque há bem pouco tempo estava a acontecer que os fiadores viam os seus ordenados penhorados sem pré-aviso por dívidas que não eram deles, porque eles foram fiadores, nem sequer se lembravam disso. E, de facto, isso complica a vida dos próprios, não é? E, portanto, a fiança, como disse, é uma garantia pessoal. A pessoa não pode deixar de ser fiadora, a não ser que se extinga a obrigação, a não ser que a dívida seja paga. E, portanto, no caso do crédito à habitação, o que é que normalmente sucedia? O fiador renuncia a um direito que tem, que era em que sejam esgotados todos os bens ou o património do devedor, antes de ser notificado para pagar. Mas como renuncia a esse direito, chama-se renúncia ao benefício da execução prévia, e na maior parte dos contratos de crédito à habitação as pessoas até assinavam sem saber muito bem o que é que estavam a assinar. Portanto, mas isso é muito estranho que aconteça. Era por defeito, as pessoas nem sabiam o que é que estavam e normalmente não iam contra, mas esse é um direito que assiste ao fiador, mas tendo renunciado a esse direito, portanto, pode ser imediatamente notificado para pagar a dívida, mesmo que não estejam esgotado o património do devedor. E isso está a acontecer. Neste momento, os bancos já estão a alertar os fiadores para que não sejam confrontados com a situação e nem sequer estarem a contar de ordenado penhorado ou os seus bens. Saberem o que é que aconteceu. Porquê? Cerca de 10% dos pedidos de ajuda ao gabinete de apoio à sobrevivência da DECO só este ano foram de pessoas nesta situação. É um número que a DECO prevê que possa aumentar em 2012? Esta situação de termos a nova classe sobre endividados? Dos pedidos de ajuda que ultimamente têm surgido, de facto esse número é real. E a tendência é porque as pessoas nem se lembravam, como disse, que eram fiadores e nem sabem quais são os seus direitos. Mas eu queria aqui alertar, um fiador tem mais direitos do que deveres. Depois, tem direito de regresso sobre o devedor, mas isso se houver bens do devedor e, mais tarde, pode acionar em tribunal também o devedor no sentido, mas havendo laços familiares, depois essa situação complica-se, não é? Muito complicado, é muito complicado. O que pode, já agora se me permite, o que pode é o fiador pedir ao banco que antes de ser acionado o seu património, que a casa seja vendida e depois o remanescente, se o houver, então aí o fiador responder assumirá que será muito menos do que o valor total da dívida, não é? E é importante então sublinhar que é preciso muito cuidado antes de se ser fiador de alguém, por mais amigo que seja dessa pessoa, mesmo que seja alguém da família, porque pode acarretar prejuízos futuros muito grandes. Pode estar a afetar recursos futuros e difíceis de colmatar também. Exatamente. E pode de repente ver o seu ordenado penhorado, com as implicações que isso tem do próprio orçamento da pessoa, por uma dívida que não é do próprio. E não será uma questão de ficar mais ou menos amigo da pessoa que nos pede. Claro. É uma responsabilidade que a pessoa tem que ponderar bem. E sendo de um crédito à habitação é para a vida toda, não é? Porque os créditos à habitação são 30, 40 anos e, portanto, durante esse período vai estar... É mesmo uma vida inteira. Exato. Doutora Ana Passos, esta figura do fiador ou até do avalista são figuras imprescindíveis quando se faz um crédito? É uma garantia adicional. No caso de um crédito à habitação, normalmente é feita a hipoteca. E para além da hipoteca, o credor exige outras garantias, nomeadamente a fiança. É uma garantia adicional.
Portanto, isso depois cada credor vai avaliar o risco, mas quanto mais garantias tiver, na perspectiva do credor, melhor. Mas para quem vai assumir essa fiança, por isso é que tem que ponderar bem quando o vai fazer. Mas os fiadores podem gerir esta situação de que forma? Uma vez fiador já não bancárias? pode deixar de o ser, a não ser que o credor assim o aceite. Mas normalmente, sendo uma garantia adicional, o credor não vai aceitar que o fiador saia, não é? Mas então que tipo de ajuda é que agora o GAS está a prestar a esta nova classe de sobreendividados? Por um lado, informamos as pessoas que estão nesta situação quais são os seus direitos. E quais são os deveres. Porque também há muitos fiadores que pensam, como são fiadores de um crédito à habitação, que podem ficar eles próprios com o imóvel. Mas não é assim. Não é? Vão pagar por um imóvel que, pensando assim, eu vou pagar, então o imóvel passa para mim. Vai ficar para mim? Não é assim. O imóvel não passa para o fiador. Mas pode o fiador tentar negociar com o banco antes de entrar na via judicial, no sentido de encontrar aqui uma solução que pode passar por aí para a aquisição do imóvel, se o banco assim o entender, e ficar se a pessoa também tiver capacidade para assumir isso? Um crédito e depois pode ficar com o imóvel e tentar aqui uma solução que seja benéfica para todos, nomeadamente para o devedor. Nos casos evitando ir para tribunal, não é? Tribunal. Nos casos que aparecem, por exemplo, no gabinete de apoio ao sobreendividado, imaginemos de um fiador que não tem recursos para pagar aquele crédito, o que é que pode ser feito para que não lhe seja penhorado o ordenado? Vamos tentar a renegociação, vamos tentar uma reestruturação do crédito e aqui envolver também o devedor. Às vezes o fiador já nem sabe onde é que o devedor está, já nem sabe, às vezes as pessoas já emigraram e são situações muito complicadas e, portanto, não é ele o responsável pelo crédito e nem sequer consegue diálogo com o próprio devedor. Pronto, mas quando há capacidade de diálogo, às vezes quando é família, vamos tentar reunir as pessoas todas e vamos contactar com o banco e tentar encontrar uma solução com a ajuda de uns e de outros para tentar que seja menos penosa para todas as partes. Doutora Ana Passos, uma vez muito obrigada, muito obrigada pela presença aqui no Show de Notícias para nos falar dos fiadores, então esta nova classe de sobreendividados. Já sabe que o site da DECO está também disponível, assim como o gabinete de apoio ao sobreendividado da DECO, que é gratuito a todos os que eles queiram aceder para ter informações ou até algum tipo de apoio. Partimos agora para um breve intervalo, já a seguir, na terceira parte, o desporto, não é assim, Pedro? É verdade, vamos conversar sobre alguns assuntos que estão no ordem do dia no futebol falando. Então, até já. Até já.